como se deu, cara, o processo para você vir para o Campinense, né? Através de quem surgiu o convite, né? O momento que você estava, o clube que você estava, o que você pensou naquele momento, se tinha outras propostas também naquele momento, como foi aí a situação que acabou trazendo você aqui para o nosso clube? Eu sou um cara que tem muito fé em Deus, né? Eu apego muito a Deus. Em todos os meus projetos eu coloco na mão dele para depois tomar uma decisão, né? Naquela época eu passei um momento meio conturbador na Portuguesa. Eu joguei na Portuguesa entre 2012 até 2014, né? Meu contrato ia até no final de 2015. Como a Portuguesa caiu naquela história do Fluminense, né? No tapetão, acabou perdendo 6 pontos e sendo rebaixado para a Série B, aí começou a ficar uma situação muito delicada na Portuguesa e as coisas começou a ficar ainda mais complicada, com dívidas, enfim. Resumindo, em 2015, no final de 2014, eu entrei, infelizmente, né, estava com 8 meses de salário atrasado, tive que entrar na justiça para pegar meu passe, né? E nesse período, eu tinha acertado com o Santo André para disputar o Paulistão, 2015, né? Comecei a fazer a pré-temporada lá, só que a liminar não tinha saído e o Paulistão, o estadual, tinha acabado de começar. Mas nesse período do Santo André, a princípio, eu tinha recebido uma proposta, na época, o gerente de futebol, que era o Mancha, né? Que eu já havia trabalhado com ele uns anos anteriores, em 2008, né? Quando ele era ainda treinador de goleiro pelo Oeste de Itápolis, e tinha feito o convite. Infelizmente, como eu já estava no Santo André, né, só aguardando a liminar para poder atuar, aí acabei não podendo ir para o Campinense. Mas a proposta, na época, eu já conheci o Campinense, achei muito interessante e tinha um desejo de voltar para o Nordeste, mas infelizmente naquele momento em si acabou não dando certo, né? Que isso foi no início de janeiro, né? E logo em seguida acabou não se concretizando a minha liminar e o Santo André, infelizmente, teve que buscar outro goleiro. E com isso aí eu fiquei umas 2 semanas parado, parado assim, sem clube, né? Foi aonde surgiu o CSA. Surgiu o CSA, já uma proposta concreta, né? Concreta. E eu recebi a proposta do CSA, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu recebi a proposta do Campinense. E aí eu parei para pensar, né? Campinense, CSA, na época o CSA só estava disputando o estadual, o Campinense estava disputando a Copa do Nordeste, que não estava bem, tinha feito só um ponto nos 3 primeiros jogos. No estadual, se eu não me engano, me corri se eu estiver errado, estava em sexto ou sétimo colocado do estadual até então. E tinha a Copa do Brasil, que era contra o Grêmio. Isso não vinha bem no estadual mesmo, não, né? Vinha Isso. cambaleando. E aí eu acabei decidindo, né, optando para ir para o Campinense, porque, como eu te falei antes, né, eu coloquei na mão de Deus e senti no dia seguinte, assim que acordei, que o Campinense seria uma boa escolha minha. E assim eu liguei para o diretor do CSA, acabei falando com ele que optei pelo Campinense, por outro clube e tal. Ele ficou um pouco chateado, mas foi o que eu senti no coração naquele momento. E foi quando eu fui para o Campinense. Fiquei um pouco, confesso para você, fiquei um pouco assustado. Eu cheguei de madrugada, eu cheguei 4 horas da manhã, passei o dia de domingo, eu fui para o aeroporto meio-dia e cheguei 4 horas da manhã em Campina Grande, no alojamento. Descansei, né? Mal dormi. Já treinei no período da tarde. E nesse momento foi aonde eu tive um vínculo maior com o torcedor, né? O torcedor estava ali no estádio, lá no CT do Campinense, e estava protestando, né? Porque o time tinha perdido o último jogo, né? O jogo do domingo, e estava protestando, e aquela coisa, eu falei, meu Deus, ó, já cheguei num momento roubado. Mas momentos desafiadores desse aí que eu gosto, sabe? E foi ali que eu, como eu te falei, cheguei tarde, mal dormi direito e já fui treinar com bola. Fazia um tempo que eu não treinava assim com um elenco, né? Com bola em geral. Acabei indo ali, os torcedores naquele momento viu algumas defesas minhas e falei, pô, agora a gente tem goleiro, né? Não em relação ao goleiro em si, né? Porque o Marcão é um baita de um goleiro, foi o goleiro que era titular naquela O época. momento dele não era bom, né? Naquele momento, não é não. E é um cara que eu tenho um carinho, até hoje a gente se fala, pelas redes sociais, é um cara que eu tenho um baita de um carinho, enfim. E foi ali que eu tive, né? Os caras já queriam que eu jogasse na quarta-feira, era contra o Souza, no Amigão. Aí, no domingo, era o clássico contra o 13. Eu falei para ele, ó, já faz uns 4 meses
o último jogo que eu tinha feito, oficialmente, foi pela Série B, na Portuguesa, uns 3 meses atrás, né? Assim, meados de setembro, outubro, mais ou menos. Eu falei, ó, eu não estou ainda apto a fazer um jogo oficial. É impossível jogar numa quarta-feira. Imagina você chegar no elenco, numa segunda-feira, uma madrugada de domingo para segunda, jogar na quarta. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, eu falei para a comissão técnica, e o próprio Manche, eu ainda não estava apto a atuar na quarta-feira. E naquele momento, se eu não me engano, o Campinense perdeu em casa para o Souza, de 2-1, Isso, e isso. aumentou ainda mais a pressão para o Clássico, né? Então, a minha estreia foi no Clássico, no domingo, aonde a gente, se eu não me engano, foi um placar de tava 2-1, no finalzinho acabamos sofrendo um empate no finalzinho, e foi ali que começou a minha trajetória no Campinense.